Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e eu quero nessa mensagem te abençoar. Eu quero que a sua fé seja edificada e você tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Tudo que Cristo conquistou, tudo que Cristo fez há 2000 anos lá na cruz pertence a mim e pertence a você. Então vamos aprender tudo que Cristo fez por nós e vamos tomar posse em nome de Jesus. Um dia o povo de Israel foi retirado do Egito por Deus e no deserto o povo encontrou 12 fontes de água e 70 palmeiras. Essas fontes de água e essas palmeiras representam ministérios da nova aliança. Jesus morreu e na última Santa Ceia ele disse, olha, esse aqui é o sangue de uma nova aliança. A aliança de Moisés cessou e foi substituída pela aliança de Jesus Cristo, baseada única e exclusivamente no sangue de Jesus Cristo. Então, 12 fontes de água e 70 palmeiras representam ministérios da nova aliança. Um dia Jesus chamou 12 discípulos e enviou eles, dizendo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, deixem a paz de vocês nas casas. Depois ele enviou mais 70, 12 e 70, 12 fontes, 70 palmeiras. Ele enviou 12 discípulos e depois enviou mais 70 dizendo, olha, curem os doentes, deixem a paz de vocês, vocês receberam de graça, deem de graça. E um dia esses discípulos voltaram com alegria dizendo, Jesus, no teu nome os demônios nos obedecem. E Jesus disse para eles, eu dou poder, eu dou autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Meu irmão, minha irmã, Jesus deu autoridade para o crente. Jesus deu para o crente poder sobre as doenças, poder sobre os demônios, poder sobre todas as obras das trevas. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Se a sua resposta é sim, você é uma pessoa de autoridade. Um dia Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Filhos de Deus são somente aqueles que aceitaram a Cristo. Em João capítulo 1, no versículo 12, está escrito que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todas as pessoas que aceitaram a Cristo, Jesus deu poder para elas serem feitas filhos de Deus. Então ele disse, preguem o evangelho a toda criatura, porque filhos, somente aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Então pregue o evangelho é boas novas. Em seguida, Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Quem crer e for batizado. Essa palavra batismo na Bíblia significa mergulho, imersão. Quem crer e for imergido. Por que é necessário o crente se batizar? Porque quando você é batizado, o Paulo diz que a sua velha criatura é sepultada no batismo, na morte, por meio do batismo. Então, por isso a necessidade de se batizar. Um dia o João Batista disse, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas virá aquele que batizará vocês com água e com fogo. Essa palavra batismo é mergulho. João Batista disse, virá aquele que vai mergulhar vocês no Espírito Santo e no fogo. Meu irmão, minha irmã, o batismo com o Espírito Santo é imersão. Quando você é batizado no Espírito Santo, imagina você dando um mergulho na praia, numa cachoeira, num rio. Assim é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é um rio. Quando você é batizado, você mergulha no Espírito Santo. E você também foi batizado no fogo. Mergulhado no fogo. Mas o fogo de Deus, ele queima os inimigos, mas ele abençoa os crentes. Quando a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, é um fogo que consome todo o mal, mas é um fogo que abençoa os crentes. Tá bom? O fogo consumidor queima os demônios, queima as doenças, queima todo o mal, mas o fogo consumidor, ele abençoa os crentes. Um dia Deus disse que os ministros dele são labaredas de fogo. Você é um ministro de Deus, você é uma ministra de Deus. Você prega o evangelho. Meu irmão, minha irmã, você é uma labareda de fogo. Está escrito,
Você é uma labareda de fogo. Você não pode enxergar com os olhos naturais o fogo de Deus na sua vida, mas no espiritual, se você pudesse enxergar no mundo espiritual, você ia ver o fogo de Deus te cobrindo, queimando todo o mal, mas te protegendo em nome de Jesus Cristo. Então você, cristão, você que aceitou a Cristo, você é uma pessoa de autoridade. Deus te deu autoridade, Ele fez de você uma labareda de fogo. Deus deu poder para você pregar o Evangelho, para você expulsar demônios, para você expulsar doenças, enfermidades na sua vida e na vida dos outros, em nome de Jesus. Em João capítulo 14, no versículo 12, Jesus disse que aquele que crê nele vai fazer obras maiores. Jesus, olha a procuração que Jesus nos deu. Quem crê em mim vai fazer o que eu fiz, e obras maiores vai fazer as obras que eu faço, e obras maiores. Foi Jesus que deu essa autoridade. Ele disse, façam obras maiores. Jesus expulsou demônios, curou enfermos, pregou para multidões. Ele disse, façam obras maiores. Quem crê em mim vai fazer obras maiores. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer que você faça obras maiores. Jesus quer que você cure os enfermos, que você use o poder de Deus para curar os enfermos. Deus quer te usar para salvar pessoas, para libertar pessoas, em nome de Jesus Cristo. Em seguida, ele disse, tudo que vocês pedir ao Pai em meu nome, eu o farei. Jesus deu para mim e para você o nome dele. Ele disse, peçam em meu nome. Por que tem que ser no nome de Cristo? Porque esse nome tem poder, esse nome, o inferno, ele respeita. Então Jesus, ele disse, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. A chave que abre o céu é o nome de Jesus Cristo. Cristão, a chave que abre o céu ao seu favor é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você for orar, use o nome de Jesus. Por quê? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento que houve em Cristo? Sentimento de humildade. Ele disse que em vocês tenham o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Então o seu exemplo cristão, seu exemplo de vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que sentimento é esse? Versículo 6, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa palavra usurpação significa que ele não se agarrou. Ele não se agarrou no fato de ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo. Jesus, ele não se agarrou no fato de ser Deus. Antes era o Verbo. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então Jesus, ele não se agarrou no fato de ser Deus, de ser o Verbo da vida, e ele disse assim, não Deus, hipótese nenhuma, eu vou descer, eu sou Deus, jamais eu viverei no meio desses homens, não, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores. Ele não se agarrou no fato de ser o Filho de Deus, não, ele esvaziou-se a si mesmo, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou e ele viveu igual um homem. Ele era 100% homem e 100% Deus, 100% homem e 100% Deus. Olha a humildade. O Rei dos Reis, o primogênito, desceu do céu para salvar a mim e salvar a você. Olha só que humildade. O Rei dos Reis desceu dos céus e lavou os pés dos discípulos. O Rei dos Reis disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Olha o sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de humildade. Não era um sentimento de superioridade. Sou melhor do que os outros, sou filho de Deus, eu sou melhor do que todos, jamais vou lavar os pés dos discípulos. Não. O sentimento de Cristo foi humildade. Ele era o Rei dos Reis, mas lavou os pés dos discípulos. Ele era o Rei dos Reis, mas desceu aqui, sofreu, foi crucificado, foi humilhado para salvar a mim, para salvar a você, para salvar todos os pecadores. Então ele disse, tem o mesmo sentimento
que há em Cristo Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em forma de homem ele se humilhou. Se ele quisesse, ele oraria a Deus. Deus enviaria anjos que livraria ele da crucificação, mas ele se humilhou e ele obedeceu a Deus até a morte. No jardim do Getsêmani, Jesus orou: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Ele se humilhou e foi obediente até a morte. Ele foi um filho obediente porque a missão dele era salvar os pecadores. Ele obedeceu, se humilhou, obedeceu até a morte. E por isso eu e você hoje somos salvos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele se humilhou, foi humilhado, foi crucificado, mas Deus exaltou Jesus soberanamente. Deus disse: assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos por descanso dos seus pés. E o único inimigo que falta ser derrotado é a morte. O dia que Jesus voltar, que nós formos arrebatados, o nosso corpo será glorificado e na vida eterna não existirá morte, doenças, lágrimas, sofrimentos. Deus exaltou Jesus soberanamente. Colossenses 2,15: e despojando os principados e potestades, vos expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Despojando os principados e potestades. Despojar é tirar tudo que o inimigo tem. Antigamente, nos tempos bíblicos, você ia para uma batalha, você derrotou um rei, o exército dele, então você pega tudo que pertencia a esse exército. Você pega os escudos, as armas, ouro, prata, tudo que pertencia àqueles soldados derrotados, você pega. Isso se chama despojo. A Bíblia diz que Jesus despojou Satanás, ele tirou o poder do diabo. Ele derrotou Satanás na cruz, ele expôs o diabo publicamente e sobre o diabo ele triunfou. Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus deu um nome para Jesus. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E ele disse: no nome de Jesus todo o joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus são os anjos. Por isso que quando você ora no nome de Jesus, lá no Salmo 91, Deus disse que ao nosso respeito ele dá ordens aos seus anjos. Quando você ora em nome de Jesus, Deus ele dá ordem aos anjos, e os anjos, eles lutam, eles batalham com os demônios ao nosso favor. Lembra de Daniel quando ele orou 21 dias? Deus enviou um anjo e o anjo disse: Daniel, eu vim por causa das suas palavras. Então ele disse: olha, ao nosso respeito Deus dá ordens aos anjos. O Paulo disse que os anjos, eles estão aqui para servir aqueles que herdarão a vida eterna. Os anjos são espíritos ministradores, eles ministram para aqueles que herdarão a vida eterna. Então, quando você ora em nome de Jesus, os anjos nos céus obedecem. Os anjos obedecem. Quando eu oro por alguém, eu faço a seguinte oração. Quando Deus me inspira, muitas vezes eu oro da seguinte maneira. Vamos supor que tem alguém no hospital, eu oro: Deus, está escrito que ao nosso respeito o Senhor dá ordens aos seus anjos. Então envia o teu anjo aonde essa pessoa está no hospital neste momento. Eu repreendo todo o mal da vida dela e digo: sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Nos céus, os anjos, eles te obedecem. Na terra, alguns já se dobraram diante do nome de Jesus aqui na terra. E aqueles que não se converterem, um dia dobrarão os seus joelhos diante do trono branco, no dia do juízo. Aqueles que não se curvam diante de Deus aqui na terra, se curvarão no dia do juízo. Então todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra são os demônios. No abismo, os demônios, eles obedecem esse nome. Por isso que Jesus falou: em meu nome, porque o inferno respeita esse nome. Um dia Jesus falou: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demônios. Meu irmão, minha irmã,
Os demônios obedecem esse nome. As doenças obedecem esse nome. Quando você ora em nome de Jesus, ordenando a saída de todo mal, tem que te obedecer. Quando o diabo atacar a sua saúde, fale para ele: Satanás, pega a tua doença, porque a minha Jesus já levou lá na cruz. Sai do meu corpo em nome de Jesus. Por trás de toda doença tem um demônio. Apareceu uma doença no seu corpo, Satanás, pega ela e sai do meu corpo em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então use esse nome com autoridade. Use esse nome. Jesus, ele deu uma procuração. Ele deu essa procuração para mim e para você. Ele disse: vão em meu nome, preguem, expulsem os demônios. Meu irmão, minha irmã, eu e você temos a procuração do próprio Jesus Cristo. Eu e você, nós temos autoridade. Aqui nessa terra você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O coxo, o Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu te dou, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus. Olha o nome que Pedro usou. Porque nesse nome as doenças obedecem. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aquele homem levantou, saltou, louvava a Deus, e todas as pessoas presenciaram esse milagre. Meu irmão, minha irmã, tem alguém doente na sua casa? Seu marido, sua esposa, seus filhos? Coloque a mão sobre eles e diga: doença, sai do corpo dele, dela, em nome de Jesus Cristo. Lembra quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e mandou a febre embora? As doenças têm que te obedecer em nome de Jesus. Jesus deu autoridade para você. Ele disse aí: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, minha irmã, meu irmão, use o nome de Jesus, tá bom? Você é uma pessoa de autoridade. Jesus deixou o nome dele para você, então use. Você tem essa procuração. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. O apóstolo Paulo sabia disso. Por isso que a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais que se tiravam do corpo do Paulo eram levados aos doentes e eles ficavam curados e os demônios saíam. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, milagres extraordinários. As pessoas levavam lenços, pedaços de roupa do corpo do Paulo. E as pessoas eram curadas. Olha a autoridade que o apóstolo Paulo tinha. E eu e você também, nós temos. O Paulo conhecia o nome de Jesus, o Paulo conhecia a autoridade que existe nesse nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. João 10,32, respondeu-lhe Jesus: eu tenho mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus perguntou para os fariseus: vocês estão me apedrejando porque eu estou fazendo qual obra? Porque eu curo os doentes? Porque eu liberto os endemoniados? E eles responderam: nós estamos te apedrejando porque você está blasfemando e está dizendo que é o próprio Filho de Deus. Então eles disseram: nós vamos te apedrejar porque você se faz a si mesmo de Deus. Olha a resposta de Jesus. Jesus estava falando isso, ele vai falar isso com
os fariseus que conheciam muito bem a lei de Moisés. E olha o que Jesus falou para eles. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse que sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis que blasfemas, porque disse, eu sou o Filho de Deus. E Jesus citou a lei para eles. Jesus falou, ei, não está escrito na lei de vocês? Deus, a lei não chama vocês de deuses? A lei não chama vocês de deuses, e vocês estão querendo me apedrejar porque eu estou dizendo que eu sou filho de Deus. E realmente a lei, o livro de Salmos, chama a mim e você de deuses. Não é porque você é um Deus todo-poderoso. Entenda, quando a Bíblia chama os crentes de deuses, Deus está na congregação dos poderosos e ele julga no meio dos deuses. Esse Salmos foi escrito especificamente para juízes. E Deus chamou esses juízes de deuses, não porque eles eram deuses e eles devem ser adorados, não, porque eles tinham uma autoridade. Eles tinham autoridade. Deus chamou eles de deuses. Em Êxodo capítulo 7, no versículo 1, Deus disse para Moisés que ele seria como Deus. Ele seria Deus sobre Faraó. Deus, entenda o que eu estou te falando. Pastor, se eu sou Deus, eu agora vou abrir uma seita e as pessoas vão ter que me adorar. Não, entenda o que eu estou falando. Você tem autoridade. Deus nos chamou de deuses com relação à autoridade. Não é porque agora você tem que ser adorado. Os juízes, Deus chamou aqueles juízes de deuses, eles tinham autoridade para julgar a causa dos povos, por isso Deus falou para eles, no Salmos 82, versículo 2, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, façam justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. E disse, vós sois Deus, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem a todas as nações. Todavia, como homens morrereis. Vós sois deuses, mas você deve lembrar, eu e você somos apenas o jumentinho que carrega Jesus. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém com o jumentinho para se cumprir a profecia, imagina o jumento pensando que aqueles aplausos, aquela adoração era para ele. Eu sou demais. Não, aqueles aplausos não eram para o jumento. Aqueles aplausos eram para os reis dos reis e Senhor dos senhores, tá bom? Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, mas lembre-se, você é apenas o jumentinho que levanta Jesus e que exalta Jesus Cristo. Está escrito, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa palavra levantar é exaltado. Tá bom? Significa também exaltado. Importa que o Filho do Homem seja exaltado. Nós temos que exaltar somente a um, tá bom? O nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ser uma pessoa usada por Deus para realizar milagres, curas, libertações, mas nunca pense que é de você mesmo. Lembre-se, você é apenas um jumentinho que carrega e que leva o nosso Senhor Jesus Cristo. E que privilégio, que privilégio levar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse, vós sois deuses, todavia como homens morrereis. Não esqueça disso. Certa vez o Paulo disse assim, olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouros? Jesus Cristo. O Paulo estava falando sobre a nova aliança. Ele disse, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Lembre-se, é um tesouro, mas nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro, nós somos deuses.
Porque Jesus nos deu autoridade. Ele nos chama de deuses, porque Ele nos deu autoridade. Porque nós temos autoridade aqui nessa terra. Mas lembre-se, a autoridade vem toda do nosso Senhor Jesus Cristo. As doenças te obedecem porque o nome de Jesus tem poder. Os demônios te obedecem porque o nome de Jesus tem poder. Não é porque você é muito santo, não é porque você ora muito, porque você é muito consagrado. Não, não. Lembre-se, é o nome de Jesus que se dobra todo o joelho. É nesse nome que se dobra todo o joelho. Esse tesouro que se chama Jesus Cristo, essa unção, esse poder do Espírito Santo, está num vaso de barro. O vaso de barro é muito frágil. Se cair no chão, quebra. Caiu no chão, quebra. Isso é para nós lembrarmos que toda glória, toda honra pertence ao nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós somos apenas os jumentinhos que levam o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. O Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. O Paulo disse que nós somos embaixadores. Embaixador é uma categoria mais importante de representante diplomático de um Estado junto ao outro. Ele é um representante máximo de um país. Um embaixador, ele usa de diplomacia. E diplomacia é apenas um instrumento da política externa para o estabelecimento do desenvolvimento de contatos pacíficos. Desenvolver contatos pacíficos. Eu e você somos embaixadores de Cristo. E nós estamos aqui para reconciliar de maneira pacífica as pessoas com Deus. Lembre-se, nós somos embaixadores. O embaixador, ele representa o país dele. É autoridade, é um representante máximo do país. Para uma pessoa ser embaixador, tem que ser de muita confiança do presidente. Ele representa o país dele. Imagina, o embaixador de outro país vem para cá e começa a criar confusão, divergência entre os países. Não, o embaixador, ele tem que ser pacífico. O embaixador é para fazer que um país seja amigo do outro, tá bom? De maneira pacífica, para desenvolver relacionamentos pacíficos. Você é um embaixador, você desenvolve relacionamentos pacíficos com Deus. Você é um embaixador de Cristo. Você está aqui para que as pessoas se relacionem com Deus de maneira pacífica. Nós não estamos aqui para apregoar guerra. Deus está em guerra, Deus vai matar todo mundo. Não. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Para pregar o ano aceitável do Senhor. Você é um embaixador de Cristo. Você é um representante dos céus aqui na terra. As pessoas, elas não estão enxergando Jesus Cristo. Elas estão enxergando os representantes de Cristo. Eu e você, nós temos que representar Cristo muito bem aqui na terra, tá bom? Então você está aqui para reconciliar as pessoas com Deus. Você está aqui para que as pessoas se relacionem de maneira pacífica com Deus. Você está aqui para pregar o Evangelho e não para separar as pessoas de Deus, colocar as pessoas em guerra com Deus. Não. O apóstolo Paulo foi claro. Temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Deus não está em guerra com a humanidade, tá bom? Nós estamos debaixo da graça de Deus. É claro que o dia da vingança do nosso Deus virá, mas todos os crentes, eles serão salvos do dia da ira. Se Deus, sendo nós ainda pecadores, nos amou, deu Jesus para morrer por nós, quanto mais agora Ele vai nos livrar da ira futura. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pregar o Evangelho, tá bom? E use a sua autoridade. Então, quando Deus nos chama de Deus, é por causa da autoridade. Não é porque você tem que ser adorado. Não. Lembre-se, esse tesouro está num vaso de barro. O vaso de barro é frágil. É frágil. Tá bom? O nosso tesouro se chama Jesus Cristo. Nós podemos todas as coisas porque Cristo nos fortalece em nome de Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O Paulo está falando aqui do pecado de Adão. Todos pecaram.
e foram destituídos, foram despidos da glória de Deus. Mas hoje nós fomos justificados gratuitamente. Nós fomos justificados. O Adão, ele perdeu a glória de Deus quando pecou, mas Jesus veio e ele disse assim: a glória que o Senhor me deu, eu dou para eles. Jesus restituiu aquilo que ele não roubou. Ele restituiu. O salmista disse de maneira profética: eu restituí aquilo que não roubei. Jesus não roubou a glória de Deus. Adão perdeu e Jesus devolveu ela para nós. Ele disse: Deus, a glória que o Senhor me deu, eu dou para eles. Graças a Deus, meu irmão. Aquela glória que Adão perdeu, Jesus devolveu para mim e para você. E é uma glória em dobro. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória da nova aliança baseada no sangue de Jesus é maior que a glória da aliança baseada nas leis de Moisés. Um dia o apóstolo Paulo disse sobre a glória de Deus, segundo aos Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o que Paulo disse. O ministério de Moisés tinha glória. O ministério da morte, como eu sei que esse ministério da morte é a lei de Moisés, são os 10 mandamentos. Porque ele disse, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. E por que a lei de Moisés é o ministério da morte? Porque quando você infringia a lei de Moisés, você morria. Era pego no adultério, morria. Filho rebelde, morria apedrejado. Então por isso que Paulo chamou de ministério da morte. Mas, se na lei de Moisés teve glória, teve manifestação do poder de Deus, o Paulo disse, como não será de maior glória o ministério do Espírito, se baseado nos 613 mandamentos da lei de Moisés, o povo viu a glória de Deus, o Paulo disse, muito mais glória tem a nova aliança, que é baseada, sabe no quê? No sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O Paulo chama a lei de Moisés de ministério da condenação, só condena as pessoas e não dá um escape para elas. A lei de Moisés não ajuda as pessoas. Então ele disse, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Um exemplo disso, no primeiro dia que Moisés trouxe a lei do Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. No Pentecostes da Nova Aliança, 3.000 pessoas se converteram. Na lei de Moisés, 3.000 morreram. Na Nova Aliança, 13.000 se converteram. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, aquela glória que Adão perdeu, Jesus devolveu para mim e para você, meu irmão, minha irmã. A glória de Deus está sobre você, em nome de Jesus Cristo. Salmos 8, versículo a partir do 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que se lembres dele? O filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. De glória e de honra Deus coroou o homem. Essa palavra coroar no hebraico é atar, que significa cercar como um compasso. Então o salmista diz que Deus, ele cercou, ele envelopou o homem, a mim e você, com glória e com honra. Você está cercado com a glória que Jesus ele restituiu para mim e para você. A glória que Adão perdeu, Deus deu para Adão a glória. Os animais obedeciam a Adão lá no jardim. Adão perdeu, Jesus devolveu. E está escrito que Deus nos cercou com essa glória. O apóstolo Paulo disse que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos colocou em Cristo. Vamos supor que você, esse papel, a Bíblia é Cristo. Você está em Cristo. Olha você como está protegido por Cristo. E Deus, ele nos fez assentar em Cristo. Nós estamos à destra. Jesus morreu, nós morremos com ele.
Deus ressuscitou Jesus e hoje eu e você estamos em Cristo. Olha aqui. Assentados em Cristo, acima de todo principado, poder, potestade. Você está envelopado, protegido, você está cercado de glória e de honra. Você está em Cristo Jesus. Olha a proteção. Você está protegido, meu irmão. Você está protegido pelo sangue de Cristo. Cristo morreu, você morreu com ele. Cristo ressuscitou. Está acima de todo principado. E você está lá em Cristo Jesus, à destra do nosso Deus. Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoará o justo, circundá-lo-ás, novamente a palavra atar, cercar, com a tua benevolência como um escudo. Essa palavra benevolência, no hebraico, é vontade boa, é favor, é aceitação. O Senhor abençoará o justo. Quem é esse justo? Eu e você que fomos justificados pelo sangue de Cristo. Você é uma pessoa justa. A partir do dia que você aceitou Cristo, meu irmão, minha irmã, você é a justiça de Deus em Cristo. Deus abençoará o justo e vai cercar ele com o favor, com a graça, com a bondade. Meu irmão, minha irmã, Deus cercou você com a graça dele, com favor imerecido. Por isso que as bênçãos de Deus te alcançarão, porque você está cercado pela graça de Deus. Você está envolvido pela bondade de Deus, você está envolvida pela graça de Deus. E ele nos cercou como um escudo. Essa palavra escudo também no hebraico significa também um escudo de espinho. O escudo você já sabe o que é, tá bom? Um escudo você conhece. Foram desenvolvidos em tempos antigos o escudo de espinho. O que é um escudo de espinho? Imagina um escudo com lanças nele. O escudo é uma arma de defesa, mas quando colocado lanças, pontas de lanças nesse escudo, ele também se transforma numa arma de ataque. Então, o escudo ele te defende. Quando alguém te ataca, essa pessoa ela é ferida pelo escudo. Você pode ficar parado. O escudo ele tem lanças. Alguém te ataca, por mais que você fique parado, essa pessoa vai se machucar com as lanças que tem no escudo. Então a Bíblia diz que Deus nos cercou como um escudo de espinho. Meu irmão, minha irmã, e esse escudo o diabo não vai atravessar. E as pessoas que te perseguirem, infelizmente, elas vão se machucar. Um dia Jesus disse para o Paulo: por que você me persegue, Paulo? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra recalcitrar significa chutar, golpear aguilhão ou uma ponta afiada. Paulo, você está me perseguindo? Você está chutando uma ponta afiada, um aguilhão, uma lança, você está golpeando. Paulo, você está me perseguindo. É a mesma coisa de você golpear, dar socos em uma ponta de lança ou dar chutes em uma ponta de lança. Paulo, você vai se machucar. Não é Deus que castiga as pessoas, não é Deus que machuca. As pessoas, elas se machucam quando elas tentam ir contra Deus. Deus não vai machucar essas pessoas. Claro que não. Elas se machucam sozinhas. Não é necessário fazer nada. Um dia um homem, ele não gostava do tio da Esther, Mardoqueu. Ele preparou uma forca para matar Mardoqueu. Mas ele é que morreu na forca que preparou para Mardoqueu. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo como um escudo de espinho. Um dia eu vi uma imagem de um cachorro que atacou um porco-espinho. O que o porco-espinho faz? Ele simplesmente se enrola, ele está ali tranquilo, o cachorro ataca ele não é ferido. E na imagem, o dono estava tirando espinhos grandes da boca do cachorro. Ele não conseguiu ferir o porco-espinho, mas ele saiu ferido. Deus é um escudo de ferro para mim e para você. Algumas pessoas, elas têm uma história meio complexa na Bíblia, fala sobre Ananias e Safira.
E está escrito que um certo homem chamado Ananias com Safira. Ananias, ele não era crente, como muitos cristãos pensam. Ananias e Safira, eles não eram convertidos, eles não eram salvos. Eles eram pessoas que tentaram tirar proveito, enganando a igreja de Jesus Cristo. Ananias morreu, Safira morreu, eles não eram crentes cristãos. Ananias e Safira não eram crentes, eles eram pessoas querendo tirar proveito da igreja de Jesus, dos crentes de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus é o escudo de espinho seu, tá bom? Nós cristãos somos perseguidos. Tem pessoas que odeiam os cristãos, tem pessoas que odeiam os crentes, mas lembre-se, Deus é o escudo de espinho. Não é Deus que vai ferir as pessoas. E eu e você também não precisamos amaldiçoar ninguém. O Paulo disse, abençoe as pessoas, não amaldiçoe. Por quê? Porque quando as pessoas elas tentam te prejudicar, meu amigo, minha irmã, meu irmão, elas mesmas, elas vão se machucar com as próprias atitudes, tá bom? Com as próprias blasfêmias. Então, nós não precisamos amaldiçoar ninguém. Essas pessoas já estão nas mãos do diabo, tá bom? Já estão sofrendo, para que nós vamos amaldiçoar? Mas lembre-se, Deus é o teu escudo e Deus é a tua proteção em nome de Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus deu uma visão para Abraão de um escudo e disse, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ele teve essa visão de um escudo. Eu sou o teu escudo, meu irmão, minha irmã. Deus é o teu escudo, ele te protege de todo mal. Ele te protege do perigo. Ele te protege de assaltos, de roubos, de doenças, de todo mal. No Salmo 91, no versículo 4, está escrito que Deus é o nosso escudo e broquel. Escudo, nós já conhecemos aquele escudo pequeno. Broquel é um escudo que envolve todo o corpo, protege do alto da cabeça até os pés. Deus é o nosso escudo e broquel. Deus nos protege do alto da cabeça até os pés. Ele é a tua proteção, meu irmão. Deus é a tua proteção, minha irmã. Ele é o teu escudo. O apóstolo Paulo disse em Efésios que Deus nos deu o escudo da fé para nós apagarmos os dardos inflamados do maligno. Você tem um escudo da fé para apagar todos os ataques do diabo. Quando o diabo te atacar, você tem um escudo da fé para te proteger. Mas a armadura da fé também tem a espada do Espírito para atacar. A espada é a palavra. Quando o diabo te atacar, fale para ele, diabo, está escrito, pelas feridas de Jesus eu estou curado, eu estou curada. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é o teu escudo, Deus é a tua proteção, Ele vai te guardar. Ele vai te proteger. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Em nome de Jesus Cristo. Ele disse, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Se você que está me assistindo é uma pessoa medrosa, faça um estudo com relação ao Salmo 91. Todos os dias, leia o Salmo 91. Leia. Até todo medo ser extirpado do teu coração de uma vez por toda. Faça esse estudo e você vai perceber que sua fé ela vai se fortalecer. Você vai ficar mais firme, mais forte na fé e todo medo vai sair da sua vida, porque Deus não nos deu espírito de medo. Não. Deus nos deu espírito de fortaleza. Meu irmão, minha irmã, não temas. Deus é o teu escudo. Deus é a tua proteção em nome de Jesus. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 15, o moço do homem de Deus, o servo do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? O rei da Síria, ele cercou o lugar onde Eliseu estava, e o servo do Eliseu, o auxiliar do Eliseu, ele se levantou e viu os inimigos que estavam ao redor do acampamento de Eliseu. Ele entrou em desespero, meu Deus, o que nós vamos fazer? E Eliseu respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Meu irmão, minha irmã, se você pudesse enxergar no mundo espiritual, você enxergaria do seu lado os anjos de Deus. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Do seu lado tem um anjo de Deus. Quando você está dormindo, o anjo de Deus está ao seu lado, ele não dorme. Quando você sai para trabalhar, o anjo de Deus está ali do seu lado, para te guardar, para te proteger de todo mal em nome de Jesus Cristo. Eliseu falou, mais são os que estão conosco, maior é aquele que está em você, minha irmã. O João disse, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que está em nós do que a cultura do anticristo que já está crescendo no mundo, do que o espírito do anticristo que já está no mundo. Maior é Jesus que está em você. Então ele disse, calma meu servo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse, Senhor, eu peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então Eliseu disse, meu Deus, abre os olhos do meu servo para que ele enxergue. Quando Deus abriu os olhos espirituais do servo de Eliseu, ele viu cheio de anjos e carruagens de fogo. E olha que a quantidade que estava do lado do Eliseu era maior do que a quantidade do exército do rei da Síria. Meu irmão, minha irmã, se você pudesse chegar no mundo espiritual, você com certeza veria os anjos de Deus ao teu redor, te protegendo e te guardando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Você tem que olhar pelos olhos da fé. Eu não vejo um anjo aqui do meu lado, mas ele está aqui comigo. Eu não vejo Jesus, mas ele está aqui comigo. Porque nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Você não tem que se sentir uma pessoa justa, você tem que crer que é uma pessoa justa. Você não tem que sentir que Deus chove, creia que Deus chove. Você não tem que sentir que é uma pessoa salva. Creia que você é salva pela graça em nome de Jesus Cristo. Você não tem que sentir a cura. Creia na cura, você anda por fé. Você não anda por vista, você não anda por sentimentos, você não anda por sintomas. O teu corpo diz que você não está curado, curada, mas você diz pela fé. Você diz pela fé. Jesus já levou minhas doenças, eu estou curado pelas feridas do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os olhos do servo do Eliseu, eles se abriram, ele enxergou os anjos de Deus. Meu irmão, minha irmã, pela fé enxergue a proteção de Deus do seu lado, pela fé enxergue os anjos de Deus ao seu redor, em nome de Jesus Cristo. Você, dos mensageiros, Deus faz uma labareda de fogo. Cristão, você é uma labareda de fogo. Você não vê com os olhos naturais, mas enxergue com os olhos espirituais o fogo de Deus sobre a sua vida que te abençoa, mas que queima todo o inimigo em nome de Jesus Cristo. No Salmo 65, versículo 11, tu coroas, novamente essa palavra coroa é atar, tu coroas o ano da tua bondade, ou com a tua bondade, e as tuas veredas destilam justiça. Essa palavra bondade, no hebraico significa bonito. Deus, ele cercou o ano com tudo aquilo que é bom. Deus cercou o ano de 2022 com aquilo que é bom. Deus conhece o nosso futuro. Ele sabe se o ano que vem vai acontecer uma crise. Essa crise que nós estamos vivendo no mundo inteiro, Deus já sabia que aconteceria. Por isso que ele já enviou provisão para os crentes, para os filhos dele. Deus já sabia disso. Ele cercou o ano com aquilo que é bom. A pandemia, com certeza, aconteceria, mas a bondade de Deus está do nosso lado. Ele cercou, ele atuou, ele envelopou o nosso ano com aquilo que é bom, com o melhor dessa terra. O ano de 2022, eu já profetizo, vai ser uma bênção para você. Sabe por quê? Porque já está cercado com a bondade de Deus. O ano de 2022 já está cercado com a bondade de Deus. Meu irmão, minha irmã, o ano de 2022 vai ser uma bênção na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Salmo 103, versículo 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade, essa palavra benignidade é recede, que significa graça, favor, e de misericórdia. Deus, ele te cercou de recede, de graça, de favor e merecido. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós estamos cercados pela graça de Deus, pelo favor e merecido de Deus. Pode ter certeza que coisas boas, aquilo que não subiu ao coração, ao seu coração,
É o que Deus tem preparado para você. Você está cercado com a graça de Deus. Você é um crente da nova aliança. Você é um cristão que vive na nova aliança baseada no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, crente, está coroado. Você está cercado, você está envelopado como um escudo de espinho. Um escudo de espinhos. E, infelizmente, para aqueles que te perseguem, é um escudo que vai machucá-los. Deus não machuca ninguém, tá bom? Deus não castiga as pessoas com doenças, com enfermidades. Não, Deus não faz nada disso. As pessoas que te perseguem, elas se machucarão. Elas escolheram se machucar, tá bom? Vamos supor que você tem um escudo de espinho. Você está parado, alguém te ataca, ela vai se machucar. Você pode ficar parado, confiando. Aquela pessoa vai se machucar no escudo de espinho. Era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Meu irmão, minha irmã, Deus é o teu escudo. Deus é a tua proteção. Você é um crente da autoridade. Você foi coroado de glória e de honra. Você foi cercado de glória e de honra. Lembre-se o que Jesus falou, vós sois deuses. E lembre-se, esse tesouro está em vasos de barro. Nós podemos todas as coisas, mas é em Cristo que nos fortalece em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, então assuma a sua autoridade. Assuma. Jesus falou, eu dou autoridade, eu dou poder para vocês. Cristão, você é uma pessoa de autoridade. Vós sois deuses. Olha do que Deus chamou você. Por quê? Porque Ele te deu autoridade. Você tem autoridade. Jesus te deu autoridade. Você não é um coitado. Não. Você é um crente lavado no sangue de Jesus, salvo pela graça, justificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Tome posse de tudo que Jesus conquistou para você. Você é mais do que vencedor. Deus é contigo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você está passando luta, você vai vencer porque Deus é contigo. Deus te ajuda. Deus, ele te fortalece. Espere dias bons. Não espere dias maus, não. Espere dias bons, porque Deus tem o melhor para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Use a autoridade que Jesus deixou. Vamos supor que alguém deixe uma procuração para você agir no nome dela. Se você não usar essa procuração, não vai adiantar de nada. Meu irmão, minha irmã, use a procuração que Jesus te deu. Use o nome dele e tome posse de tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você na próxima mensagem, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, você que já aceitou Cristo, se Jesus voltar, eu te encontro lá no céu, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.